Obrigado, até os slides estão gostando da aula. Mas mais uma das piadas Casalbé que vocês já conhecem. Perdoe seu professor, mais do que velho, tá bom? O verdadeiro tiozão do pavê ou para comer, tá certo? Inclusive, está chegando a minha época, porque está chegando o Natal. De acordo com as tendências de mercado, em poucas semanas vocês escutarão, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei como são em todas as cidades, mas a gente sabe que o bom velhinho está chegando quando a gente começa a ver aquele comercial que já é Natal na Líder Magazine, tá bom? Então, é sobre isso. Vamos lá. Conceitos de marketing, meninos. Olha que interessante a gente conceituar marketing, porque marketing tem tudo a ver com tudo que a gente faz. Eu lembro de uma vez, eu estava com um querido colega que é do grupo Vale, e é um amigo querido, e ele, obviamente, embora a gente tenha a mesma origem, né, financeira, ele permaneceu em finanças e eu fui dar os meus bordeios lá em estratégia, marketing, na parte de comunicação, entre outros lugares que eu já andei por aí. E aí a gente brincava, obviamente, vocês já devem ter visto, que quando você quer desmerecer alguém ou desmerecer alguma coisa, você bota na conta do marketing. Ah, fulano é meio marqueteiro. Isso é puro marketing. Significa que o marketing funciona. E esse meu amigo tentava me sacanear com alguma coisa, eu não lembro exatamente o que que era, mas ele fez ali uma provocação. Provocação no sentido de implicar comigo. Ah, mas isso aí é coisa de marketing e tal, isso não funciona. Eu falei, pô, cara, engraçado. Vamos ver se não funciona? Aí ele, como assim? Eu vou, cara, qual telefone que você tem? Ah, eu tenho um iPhone. Eu falei, pô, legal, iPhone. Qual carro que você dirige? Aí ele disse qual era o carro dele. Aí logo depois eu perguntei, cara, qual é a roupa que você está vestindo? E fiz algumas perguntas sobre marcas, modelos e afins. E aí, quando ele estava quase terminando de me responder, ele já ficou sem graça. Por que que ele ficou sem graça? Porque ele percebeu que ele compra e usa exatamente o que profissionais como eu e como vocês determinam que ele use. A escolha não é dele, a escolha é nossa. Eu sei que para vocês pode até parecer uma certa petulância, até uma certa arrogância. Pô, como assim você está dizendo que eu visto? Eu não estou te dizendo, eu estou te afirmando. A roupa que você compra na loja que você compra, ela foi pensada por alguém para que aquela roupa estivesse naquela loja para você comprar. Por isso que eu tenho loja que cobra uma malha a R$ 5 e eu tenho uma loja que cobra uma malha que não é a mesma, mas é muito parecida, a R$ 5.000. É por isso que eu tenho um restaurante de R$ 2 o quilo e eu tenho um restaurante de R$ 20.000 o quilo. Porque tem alguém em algum lugar desse mundo que pensou isso. Vamos fazer o seguinte, o exercício para vocês. Terminada a minha aula, não, porque vai terminar tarde, mas no final de semana, tem um filme chamado O Diabo Veste Prada, tá bom? O Diabo Veste Prada, que é com a fantástica Meryl Streep e com aquela, como é que é o nome dela? Anne Hathaway. E tem aquele que é um carequinha que é coadjuvante, que é um excelente ator. Ele trabalha em diversos e maravilhosos filmes, só que eu nunca lembro o nome dele, tá bom? Mas a Acho que ele Meryl chama Streep. Stanley. Oi? Ele chama Stanley. Stanley, o nome dele? É, Pô, obrigado, Janker. nada. Obrigado. Obrigado pela generosidade. Eu não sabia que se chamava Stanley. Eu nunca lembro o nome dele, Janker. Eu brinco que É, assim, cara, é aquele atorzinho, não sei o quê. Ele, por exemplo, ele fez um outro filme que eu adoro, que é o Shall We Dance, que é Dança Comigo, que é um filme que ele faz com o Richard Gere e tem aquela Jennifer Lopez também, e que ele é um colega, um advogado, colega de trabalho do Richard Gere, que chama-se Dança Comigo, o nome do filme. E eu não lembro nunca o nome dele, lembro do Richard Gere, agora eu sei que é Stanley, não é isso? perfeito, isso mesmo, Stanley. Obrigado, Jean. Eu vou tentar gravar o nome dele.
fica como dever de cada. Obrigado mesmo. Mas aí já fica a dica para vocês, e agradeço mais uma vez a gentileza do Jankler, de verificar esse filme no final de semana, e principalmente é a história fala daquela Vogue americana, a revista Vogue, e a Miranda Priestly é uma personagem real que foi incorporada ali pela fantástica Meryl Streep, e dá uma aula de atuação, e ela conta o dia a dia dessa revista. E tem um determinado, logo no início do filme, tem um determinado momento que a Anne Hathaway, que vai ser secretária da Meryl Streep, ela, assim como eu e assim como 99,9% das pessoas, ela entra numa sala e aí eles estão montando um figurino. E aí a menina vem com um cinto igual para mim. Para mim e para 99% das pessoas no mundo é igual. E aí você olha para o cinto, acho que só muda a fivela. Mas eu sou um leigo. E aí a Anne Hathaway meio que olha assim, uma colega falou, mas eles são tão diferentes os cintos, né? Aí a menina ri, porque eu também riria naquele momento. E a Miranda Priestly, personagem da Meryl Streep, quase engole a Anne Hathaway e explica para ela, detalhe por detalhe, tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês. Que alguém pensa exatamente o que você vai usar, em qual loja você vai usar. Até porque a gente não está falando da indústria da feiura, a gente está falando da indústria da beleza. E tudo é pensado para cada pessoa, certo? E existem várias técnicas e formas de eu ofertar esse produto no mercado. A gente vai passar por algumas delas hoje e durante as nossas aulas de marketing. Lembrando que tem profissionais que pensam exatamente o serviço, o produto para cada um de nós. Isso com faixa de preço, tendência, percepção, valor e uma série de coisas, tá bom? Então, o marketing está presente em todos os dias das nossas vidas e é um fator chave de sucesso dos negócios. Ele ostenta uma rica variedade de conceitos. Vamos a alguns deles. O primeiro que é da American Marketing Association, que é marketing como sendo uma função organizacional e um conjunto de processos que envolve a criação, a comunicação e principalmente a entrega de valor para o cliente, bem como a administração do relacionamento com eles, que é outra grande arte, de modo que beneficia a organização e seu público de interesse, os stakeholders. Lembrando que stakeholder, qualquer pessoa que é impactada direta ou indiretamente por qualquer processo, produto ou serviço. Criar e satisfazer desejos e necessidades. O objetivo do marketing, esse do grande mestre Drucker, que é mestre Drucker, toda vez que a gente fala dele, tem que ficar em pé. Eu não tenho dúvida de que vocês têm mestre Peter Drucker tatuado no braço, assim como eu também tenho. O objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. Olha que frase espetacular. O objetivo do marketing é tornar a venda supérflua, é conhecer e compreender o cliente tão bem que o produto ou serviço sirva e venda por si próprio. Grande mestre Peter Drucker. Conquistar e reter clientes satisfeitos e lucrativos e ao estudo das relações de troca, né, que são as orientações de marketing que eu já vou falar, como é que a gente orienta o departamento de marketing dentro das organizações. Tudo bem até aqui? Dúvidas, questões? Não? Beleza. O estabelecimento do relacionamento com o cliente é hoje um compromisso que precisa ser assumido por todos na empresa. Esse é grande definição do nosso queridíssimo Regis Maquina. Numa organização de marketing, nunca se sabe exatamente quem pertence ao departamento de marketing. Todos na organização têm de tomar as decisões baseadas no impacto do marketing. É a frase do nosso queridíssimo Stephen Burnett, lá da Northwestern University. E vamos à questão do marketing. Aqui ele se aplica. Ele se aplica a bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações, ideias. Algumas variações. Toda hora tem um nome diferente, tá? Tem marketing direto, relacionamento, fidelidade social, turística, ecológica, criação, parará, parará, parará. Essa lista aqui está sempre crescendo, então não se atenham muito a ela. Qual a diferença do marketing com relações públicas? No caso, relações públicas em comunicação é o conjunto de atividades informativas coordenadas de modo sistemático relacionadas ao intercâmbio de informações entre a empresa ou organização e sua clientela, imprensa, grupo social e público-alvo. Essas se destinam a manter um equilíbrio e bom entendimento entre as partes, e, por vezes, expandir ou estabilizar a imagem ou a identidade da organização perante a opinião pública. Portanto, as relações públicas são muito importantes. Principalmente, a gente entende relações públicas sempre muito para fora da organização, sempre no sentido de ter porta-voz, sempre no sentido de
de proteger, consertar ou blindar a imagem da organização. No caso, blindar e estabilizar, tá bom? Sempre nesse sentido. Isso é pergunta de prova. Aqui a gente vai falar de cultura organizacional. Claro, Elizabeth, qual que você replica, né, Davi? Das relações públicas, ou seja, as relações públicas é sempre quando a gente está falando de representação na empresa, ou seja, de porta-voz, aquele que fala em nome da empresa, sempre voltado para o ambiente mais externo, tá legal? Tá bom? E aí, toda vez que eu estou falando de representação, de relações públicas, eu estou falando de alguém ou um grupo de pessoas que cuide da imagem da empresa, que estabilize a empresa ou que conserte a percepção do público em relação à imagem da empresa, tá bom? Para que a gente não sofra danos de imagem. Lembrando que é num mundo tão maluco como o que a gente está vivendo, uma foto mal tirada, uma informação mal colocada gera uma dor de cabeça infernal nas organizações, tá certo? A gente tem exemplos e exemplos e exemplos de gente que, claro, toda hora tem uma maldade com determinada marca, só que tem alguns que pegam e obviamente que tem gente que acredita em coisas que nunca existiram, tá bom? Então é importante você ter relações públicas sobre isso. De nada, meu bem. Falar do outro conceito aí, cultura organizacional e a cultura corporativa. Eu já falei de cultura. Toda vez que eu estiver falando de cultura, eu estou falando ali de hábitos, crenças e coletivo, tá bom? Cultura, hábitos, crenças, valores, atitudes, expectativas, coletivo. Isso é importante. É, o modo como a gente age dentro de uma organização, a essência da cultura de uma empresa é expressa pela maneira como ela faz os seus negócios, da forma como ela trata seus clientes, da forma como ela se porta no mercado, o grau de autonomia que ela tem. Ou seja, a organização, a cultura organizacional, ela tem muito das percepções daquilo que tem entre seus executivos e também os seus colaboradores. Isso condiciona muito a administração da empresa. Por exemplo, se você faz negócios com determinadas empresas e determinados países, eu não vou falar aqui especificamente o nome do país, mas a gente sabe que tem um grande país no mundo que a gente tem sérias dificuldades em fazer negócios com eles. Os seus executivos não têm, digamos assim, uma conduta muito correta. E é um país gigantesco e fornece matéria-prima para o mundo inteiro. Então, a gente tem uma série de cautelas que a gente precisa ter. Até com contratos assinados, eles são descumpridos. Nós, brasileiros, também somos um povo bastante difícil nesse tipo de negociação e a percepção da gente não é boa. É óbvio que o brasileiro tem uma natureza muito muito bonachão, sabe? Muito relaxado. Perdão. E a gente tem um hábito de achar que a gente mora realmente num lugar inigualável e que nada no mundo é igual ao que a gente tem aqui. É um doce engano e uma ignorância sem tamanho. E mais do que tudo, muitos de nós se orgulham da nossa questão do jeitinho. Quando a gente conversa com pessoas lá fora e com empresas que fazem negócios aqui, existem manuais e manuais de como se deve portar quando se trabalha conosco, ou quando eles vêm ao Brasil, e uma série de situações que eles nos orientam em relação a negócios e a forma como fazemos, principalmente a questão do nosso jeitinho. Eu lembro de um colega que é hoje comandante de uma empresa aérea da Coreia do Sul, tá certo? E a Korean Air, que é a principal empresa daquele país, e ele já trabalha na Korean há uns 20 anos, quase. Ele era da Varig, saiu da Varig, foi para lá e está lá na Korean até hoje. E ele, uma vez conversando comigo, ele lembrou uma coisa que eu já escutei isso de outros estrangeiros, é que os estrangeiros sacaneando a gente, assim, rindo até, de dizer, cara, no Brasil não tem certo ou errado, tudo depende, né? Ou seja, a gente tem uma capacidade única, e isso é ruim em muitos casos, de relevar tudo, ou relativizar tudo. Então, aqui a gente não tem certo ou errado, tudo depende. Isso falado por outros estrangeiros,
que vêm para cá com frequência. Então, essa questão cultural ela é muito importante na forma como a gente faz negócio e na forma como a gente dirige as empresas no Brasil. O que que todos vocês já escutaram em diversas maneiras, tá? É, somos sim, Elizabeth, somos sim, tá? Para muita gente, o Brasil é um lugar exótico, um lugar distante, um lugar literalmente exótico. A palavra é essa, exótico. Não caiam naquele do que o pessoal acha que a capital do Brasil é Buenos Aires. Obviamente você tem idiotas em todos os lugares. Tem gente que, se você perguntar a capital dos Estados Unidos, ele vai falar que é Nova York. E nem por conta disso é um cara que está falando, aprendeu isso no colégio, simplesmente por falta de conhecimento. O que normalmente se enaltece da nossa cultura é a nossa forma de viver, isso é uma coisa que é bastante enaltecida. O que eu digo a forma de viver? A forma como, embora todas as dificuldades que a gente é relativamente bem feliz com a vida de cão que a gente leva aqui, e a gente tem uma vida bastante difícil quando comparado a outras nações, que não dá nem para começar a comparação. Segunda coisa, a nossa comida é muito elogiada, a nossa comida realmente é muito gostosa. A gente tem uma tendência natural a comer comidas frescas, né, feitas com coisas próximas, ou seja, não são comidas muito industrializadas. A gente tem um hábito de cozinhar, e isso é admirado por muitas culturas, e a gente também tem um hábito que é bastante destacado por outros povos, que é a questão da nossa higiene, né? Do nosso cuidado pessoal, tá bom? Esse asseio, digamos assim, ele é destacado por outras culturas. Obviamente, a gente traz isso muito da nossa origem indígena também. Contudo, ao mesmo tempo que nós somos lembrados e destacados por conta do nosso cuidado pessoal, nós somos lembrados também por sermos bastante, digamos assim, desleixados, né, para não usar uma palavra um pouco mais forte, com a sujeira que a gente tem nas cidades. As nossas cidades são bastante sujas. A gente é muito pouco cuidadoso com as nossas casas, com as nossas cidades, com as nossas construções. Por isso, quando a gente vai para outros países, parece que os países são de Lego ou aquele The Sims, né? Que parece tudo bonitinho, parece até filme e desenho, porque a gente não tem o mesmo cuidado que eles têm. Portanto, não é que um é melhor que o outro, são questões diferentes, mas isso tudo implica na cultura. Eu tenho um colega que é da aviação também, ele fala uma coisa que é verdade. Somos 220 milhões de malandros todos os dias, que querem passar a perna em 220 milhões de malandros todos os dias. Ou seja, está faltando otário nesse mundo para que esse negócio dê certo. Porque só tem negócio quando sai o malandro e encontra o otário. Se só tem malandro, só tem otário, não dá negócio. Tá bom? Então, isso compõe o nosso caldo cultural aí. Obviamente que eu estou trazendo aqui para vocês, não no sentido do certo ou errado, mas no sentido da reflexão, no sentido da percepção e no sentido didático de entender a cultura. Tá certo? Aqui a gente vai para uma definição básica, que ela é mais do que uma definição básica, ela é um orientador de conhecimento para toda a cadeira de marketing e mais do que marketing, todas as outras cadeiras, que é diferenciar o que é necessidade, o que é desejo, o que é demanda, tá bom? Como eu falei ainda agora. Olha que interessante. A confusão entre necessidade e desejos confunde as empresas aquilo que a gente chama de miopia de marketing, que é aquele que olha para os seus próprios produtos e não para o que o cliente precisa. Isso é miopia. Minha caneta é tão boa, tão boa, tão boa que o feliz é o cliente que usa a minha caneta. Não, irmão. Sua caneta pode ser a melhor do mundo, mas se ela não tiver aplicação, não serve. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vocês vão me responder. Quantos de vocês aqui têm um telefone da Nokia, por exemplo? Nenhum. Nenhum. A Nokia, 20 anos atrás, era a maior fabricante de telefone celular do mundo. Ela foi a primeira a comprar ela comprou uma empresa de geolocalização, ela comprou todas as antenas. Só que o aplicativo que mudou o mundo da georreferenciamento, ele usa cada um dos celulares como sua própria antena. Ficou a Nokia para trás. Porque eu tenho um produto tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, e o produto é tão maravilhoso que está lá até hoje. Então é o seguinte, necessidades são as exigências humanas básicas. Então, por exemplo, fome, sono, alimento, segurança, como a gente lembra da pirâmide de Maslow, tá certo?
O que que são desejos? Desejos, como eu falei, são as necessidades moldadas são possibilitadas pelo poder de compra, tá certo? E é justamente a diferença entre necessidade e desejo é que elas são viabilizadas pelo poder de compra. Por exemplo, eu, como professor, tenho uma necessidade, que é me transportar entre o ponto A e o ponto B. Qual seria eu adoraria ter um helicóptero, tá certo? Eu sei que alguns de vocês têm helicóptero em casa, mas eu não tenho. Em salário de professor, menos, nunca terei mesmo. Será sempre uma relação platônica, de desejo. Desejo pelo que não se tem. Mas a minha necessidade de me locomover. Se eu tivesse dinheiro para comprar um helicóptero, ele seria um desejo. Desculpa, se eu tivesse dinheiro para comprar um helicóptero, ele poderia ser um desejo. Mas como eu não tenho dinheiro para comprar um helicóptero, ele é só um sonho. Mas como eu tenho dinheiro para comprar uma bicicleta, bicicleta pode ser um desejo, ou seja, a necessidade é de me locomover. A bicicleta é um desejo. Tudo bem essa questão do desejo? Legal. E, obviamente, que a demanda é viabilizada pelo poder de compra dos desejos, tá certo? Entenderam o conceito? Tudo bem? Legal? Show. Já que eu estou por aqui, eu vou entrar em tipos de demanda, tá certo? Isso aqui é questão de prova, com certeza cai toda hora em questão de prova isso, tá legal? Então, por exemplo, eu estou falando de demanda negativa. Demanda negativa, são tipos de demanda, tá bom? Quais são os tipos de demanda, Léo? Tipos de demanda. Primeiro é negativa. Olha um grande exemplo de demanda negativa. Por exemplo, vacina. Eu sei que tem gente hipocondríaca, você conhece, mas quem aqui acorda de manhã, pô, vou ali tomar duas benzetacil? Vacina é demanda negativa. Ou seja, o mercado não gosta do produto e até pagaria para não utilizá-lo. Ok? Então, vacina é uma vacinação, é uma demanda negativa. O que que a gente tem que fazer? Conversão. Aí tem que explicar lá campanha, dizer qual o propósito, por quê. Se a gente passou pela pandemia tem 3, 4 anos, vocês lembram, obviamente, aquela loucura coletiva, entre uma série de coisas, eu não estou aqui para analisar a pandemia, mas vocês lembram que chegou um determinado momento que tinha, a gente brincava que tinha sommelier de vacina. Manja isso? Tinha gente que, claro que essa reflexão não é minha, mas é verdade. Quando a gente abre uma conta no Instagram, no Facebook, no Orkut, sei lá, no MSN, no X, no Twitter, sei lá, você já vem com diplomas ali agregados em direito, em medicina e tudo. Então, o pessoal tinha lá discussões sobre vacina, mas no caso específico aqui, para a gente ter como exemplo, a gente tem ali como vacina, tá bom? Demanda inexistente, ou seja, os consumidores-alvo não conhecem o produto ou não estão interessados nele, tá certo? Por exemplo, meninas, vocês sabiam que no prédio que eu trabalho tem um salão de beleza caríssimo que está fazendo progressiva de graça às terças-feiras? Não, né? Então, vocês são inexistentes, porque vocês não sabiam que isso tinha lá, beleza? Isso é um exemplo de demanda inexistente. Uma outra demanda é, por exemplo, imagina eu querer vender seguro de vida para jovem. Pô, tem público pior para vender seguro de vida do que jovem? Não, porque ele não está interessado. Ele acha que ele nem vai morrer. E a grande maioria dos jovens sofre do que a gente chama de síndrome do sol, achar que o universo gira em torno deles. Tá bom? Quando eu falo de demanda latente, tá certo? Demanda latente, os consumidores compartilham uma forte necessidade que não pode ser satisfeita por nenhum produto existente no mercado. Por exemplo, quantos de vocês aqui dividiria comigo o teletransporte? Ou seja, imagina a gente tem uma máquina tipo os Jetsons, que eu entro aqui, pum, apareço lá na minha casa em Houston. Ou então eu faço, pum, apareço lá no escritório. Ou a gente, pum, aparece na praia, se teletransporta. Seria ótimo se tivesse isso, mas infelizmente não tem nenhum produto desse no mercado, tá certo? Uma outra
aqui no Brasil seria ótimo se a gente tivesse, por exemplo, uma energia limpa e barata para uso doméstico, que o carro elétrico funcionasse, que não fosse somente mais uma ação inócua, ou no máximo para mobilidade urbana de curta distância. Tá bom? Remédio que Demanda, cura e não que é aqueles remédios que de fato cura, né? Tipo, cura para o câncer. Estão desenvolvendo, né? Mas ainda não desenvolveram. seria ótimo se a gente tivesse uma pílula do câncer. Pum, toma uma pílula, tipo aspirina, manja? Ótima ideia, Beto. Seria ótimo mesmo. É uma demanda latente, né? Não tem. Porque não tem, a gente ainda não tem essa cura, tá? A gente tem tratamentos, mas a gente não tem a cura ainda, né? Tem alguns tratamentos que levam à cura. Seria ótimo se a gente tivesse não só para o câncer, mas para todas as doenças, né? Aí a gente ia morrer só de velho mesmo. Manja, viver 150 anos também? Pô, o que é? Tem de gente aqui no cheque especial da vida. Meu pai do céu. Enfim, mas é justamente isso sim, Beatriz. A provocação é justamente essa, tá bom? Demanda declinante, tá certo? Que a gente chama de revitalização, quedas na procura por um determinado produto. Sei lá, vamos lá. Pô, quantos de vocês aqui saíram no último mês ou conhecem alguém que saiu no último mês para comprar máquina fotográfica digital? Ninguém, né? Por quê? Olha, o meu telefone tem câmera de 18 megapixels, não sei o quê. Então, pô, é uma demanda declinante. Quantos de vocês aqui, melhor, já que eu falei de filme, quantos de vocês aqui terminou minha aula, vai entrar ali no WhatsApp e vai mandar um WhatsApp para a locadora de CDs e DVDs, brincadeira, obviamente, de CDs e DVDs, para separar o seu DVD do Diabo Veste Prada? Não. Então, isso é uma demanda declinante, tá certo? Que não tem cada vez mais, o público vem diminuindo até praticamente sumir ou acabar de extinguir aquele mercado, tá bom? A questão da demanda irregular, que é a questão de Professor, sazonalidade. só Oi, pegando essa sua cancha da questão dos DVDs, aqui em Recife a gente tem uma loja que é tradicional, que tem 20 anos de existência, que é a Passadisco, e ele anunciou agora que ele vai encerrar as atividades no final do mês. Ele vende LPs e CDs. Foi um ponto muito alto, assim, muito forte para a cultura, o fomento local, mas ele decidiu parar, assim, né? Porque a procura já não é grande, assim, né? A gente não... LPs a gente até, tipo, o mercado ele ainda ele tá aquecido, né? Mas CDs e LPs, assim, para uma loja que é uma loja de bairro, não é suficiente. pô, cara, que triste notícia do fechamento. Lamento, eu que gosto muito do Recife, a minha família é toda daí, tenho muitos familiares em Recife, gosto muito do Recife. E como você falou, cara, existe um público que ainda, mas é um público muito, mas muito, muito, muito específico, que ainda compra LPs, né? Long player, né? Aquele bolachão preto. Ainda tem fábrica de LP e tem gente que gosta do chiado e também ele compete a música com uma qualidade muito boa. Você tem amantes ali do CD, principalmente para música clássica, por exemplo, música que você precisa ter um cuidado muito especial às notas, concertos e tudo. Contudo, para DVD é muito complicado. É muito complicado, porque o DVD você tem que ter o aparelho. Claro, o CD também, mas o CD você escuta e tal. Você para um momento, você tem esse. O DVD você tem que conectar na televisão, e hoje você tem acessibilidade. Você baixa o filme em 2 segundos, custa barato. Se você tem uma assinatura, você vê qualquer filme. Realmente é difícil, lamento aí, meu amigo Fernando, mas são as modernidades. Alguns anos atrás, meu amigo, eu fazia curso de datilografia. Vai vendo, Fernando, como as coisas mudaram, meu amigo. Vai vendo. E eu cheguei a escutar isso. Ou você faz um curso, se você quiser ser alguém, faça um curso de datilografia. Detalhe, fiz o curso e continuo digitando, catando milho. Vai vendo que talvez eu não tenha vindo com essa habilidade do cérebro. Mas eu estudei com uma menina chamada Tatiana. Nunca mais esqueci o nome dela. Acho que foi uma das poucas pessoas que eu tive inveja na vida. Ela digitava, eu tinha uma raiva dela, mas a raiva assim, não era uma raiva de raiva de querer agredi-la, era uma raiva da minha incompetência, porque ela digitava na máquina de escrever e ela digitava sem olhar para a mão.
Ela conversando com você, ela... Cara, ela dava, sei lá, 800 mil toques por segundo naquela máquina. Aquilo é uma dádiva de Deus, entendeu? E eu não conseguia apertar 3 vezes a tecla certa. Vai vendo, gente. Cada um com a sua, com a sua necessidade. Você me perguntou aqui, ô Elizabeth, se remédio entraria na demanda negativa? Não, remédio não. Remédio não, tá certo? Vacina sim, remédio não, tá bom? Porque remédio, na verdade, você tem uma demanda muito grande, tá bom? Desculpa que eu não tinha visto aqui, tá bom, meu bem? Seguindo aqui para a gente finalizar, demanda irregular, sazonalidade. O Fernando que está lá em Recife, alguns de nós está aqui no Rio de Janeiro, o Jankler que está lá em Belo Horizonte, minha queridíssima Belo Horizonte. Vocês vão entender rapidamente sazonalidade. Eu vou dar um exemplo de férias, né, já que está todo mundo querendo férias. Imagina você ir para a praia num final de semana de feriado prolongado. Pô, tem 8 milhões de pessoas na praia. Aí você vai na segunda-feira, não tem ninguém. Ou seja, se você pudesse, num momento de pico do verão ou do inverno, dependendo de onde você estiver, ou do que você faz, se você pudesse ter um restaurante de 1.000 lugares, você atenderia 1.000 pessoas. Só que, pô, na semana seguinte você vai atender 10. Então, você tem que trabalhar muito bem a questão da sazonalidade, tá certo? Então, é importante demais ali você regularizar, né? Essa demanda é irregular, né? É muito importante você ter isso. Por exemplo, segunda-feira é o Dia Internacional de se começar a dieta, coisa do tipo e tal, tá bom? Demanda plena. Consumidores compram adequadamente todos os produtos colocados no mercado. Isso acontece muito com, por exemplo, produtos de higiene, telefone celular, tudo que você coloca no mercado vende. Por exemplo, iPhone. Você bota no mercado, vai vender, é uma demanda ali plena. Botou no mercado, roda bem, roda tranquilo, tá certo? Então não tem muito problema ali não. Demanda plena. Você botou no mercado, o mercado consumiu, zero estresse, tá? Quando a gente tem demanda excessiva, ela é importante, por exemplo, excesso de procura, mais compradores do que produto. Então, a gente tem ali tentar desencorajar. Quando a gente tem algum tipo de recurso natural limitado, água, por exemplo, durante período de estiagem ou coisa do tipo, eu, particularmente, falando de futebol, eu torço para o maior clube do Brasil, aliás, o maior clube do mundo, que é o Botafogo. Então, como a nossa torcida é gigantesca, numerosa, é muito difícil às vezes você consegue ingresso, porque se a gente tivesse um estádio para 1 milhão de pessoas, teria 1 milhão de torcedores todos os jogos para ver a Selefogo jogar. Então, o que que a gente às vezes tem que fazer para que não tenha entupimento no estádio Newton Santos, o estádio onde o Botafogo joga, é que a gente tenta desencorajar esse excesso de demanda. E esse excesso de demanda, ele chega justamente porque você aumenta o preço ou você cria algum tipo de filtro ali para que você tenha essa demanda desestimulada. Amanhã, não sei se é hoje ou amanhã, começar. Hoje é quarta ou quinta-feira, acho que é quarta-feira, começa amanhã. O Rock in Rio, aqui no Rio de Janeiro, a mesma coisa, você tem às vezes uma demanda excessiva e como você desencoraja, você aumenta o preço ou você aumenta o prazo dos dias para você dar uma certa fluidez. Tudo bem? Entenderam a questão de demanda excessiva? Perfeito. E, obviamente, a demanda indesejada, a gente está falando sempre daquilo que faz mal à sociedade. No caso mais simples para você lembrar de demanda indesejada, que já caiu em prova algumas vezes, é o cigarro, por exemplo, ou produtos ligados ao tabaco. Embora haja procura, embora haja demanda, você faz ali a eliminação, né? Você tem, porque ele traz outros problemas, tá legal? Então você elimina esse tipo de demanda, ou tenta eliminar da forma que for esse tipo de demanda, tá bom? Inclusive, em muitos países, no Brasil e em muitos outros países, é proibido você fazer qualquer tipo de campanha publicitária ou de incentivo ao consumo de produtos ligados ao tabaco. Tá bom, Pergunta menino? polêmica. A Diga. legalização da maconha entra aí, não entra nessa demanda indesejada, nesse questão da maconha, do uso da maconha? Não, a questão da maconha ela não entra porque até ela ser legalizada ela é ilícita. Então aqui eu não, o marketing, Não embora a é. gente trabalhe com coisas, eu não estou falando que a gente não sabe do que acontece, mas ela aqui, o fato de legalizar ou não, não é um problema da demanda para o marketing, tá certo?
Como ela é ilícito, ela não se torna tecnicamente uma demanda para o marketing, porque ela só é conseguida através de meios escusos. Então, para a gente Mas aqui, eu achei que ela era vendida também para tratamento não. de doenças. Aí, beleza, mas aí o uso é medicinal, não tem como indesejado, ela é a mesma coisa do remédio. Em alguns países ela é liberada também para venda, não é? Ah, tudo bem, mas como a gente está falando de demanda no Brasil, aqui é proibido. Pelo De- menos o consumo dela. A pessoa não, se eu não me engano, aí eu não, me perdoe o desconhecimento da Lei 6768, eu tenho certeza que é proibido o porte. Eu acho que o consumo não é proibido, desde que tenha alguma explicação. Me perdoe mais uma vez, eu não sei mesmo de como trata a legislação. Mas o fato de termos uma disputa, uma discussão, se ela deve ser legal ou não, ele não é um problema do marketing especificamente inicial, porque hoje, assim como a maconha, ela é tratada como outras drogas ilícitas, como cocaína, heroína e tal. Então, não considero isso uma demanda. Obviamente, se eu for utilizar como indesejada, eu gostaria de eliminá-los, tá bom? Mas, tecnicamente, para o marketing, eu não tenho nenhum tipo de Então, tratamento, tá? só entendi, só conto o que está no mercado de fato. Exatamente. Aí, se você quiser falar, Léo, aí o uso medicinal, pô, beleza, o uso medicinal é remédio, mas aí eu não estou falando da Mas ainda é maconha, indesejado. eu estou falando da cannabis, que é que é uma das substâncias que compõem a maconha. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem estados que você tem o uso recreativo da maconha, e em outros estados você tem esse uso proibido, tá bom? Então, a gente vai tratá-las de acordo com a legislação, certo? Professor, eu sei que você falou, mas tem algum outro exemplo de demanda negativa? O mercado não gosta do produto e até pagaria para não utilizá-lo? Sei lá, cirurgia do pâncreas, cirurgia do coração, normalmente alguma coisa ligada à doença ou à catástrofe, sei lá, é, furacão, desastre natural de uma forma geral, demanda sobre desastre natural, ninguém quer, entendeu? Mas tem uma demanda, entendeu? Mas aqui normalmente você está falando basicamente de doenças, tá? É, ou qualquer coisa que você precise converter a pessoa em relação àquilo, sabe? Por isso que normalmente a gente usa sempre como exemplo de demanda negativa. Seguro. O Seguro funeral. seguro funeral, ele não é negativo, ele é inexistente, tá certo? Ele é inexistente, tá É bom? inexistente, Isso, mas tem inexistente. gente que paga, não? Tem gente que paga, mas é o que que a gente faz? Estimula, tá certo? A técnica é estimular, tá bom? Então, assim, se eu ligar para você agora e falar o seguinte, Bia, quer um seguro de funeral? Não, não. Ninguém está interessado em funeral. Por quê? Porque ainda mais para nós brasileiros, que temos uma orientação majoritariamente cristã, das mais diferentes formas, a gente tem um apego muito grande à morte, diferente de outros povos que tratam a morte como uma passagem, como uma condição normal e não tem nem medo. É uma visão diferente, isso é cultural, tá bom? Então, se eu ligar para você e falar assim, pô, você está interessada, Bia, num funeral? Ainda mais se você for jovem. Não quero isso não. Para que eu vou chamar isso? Quantas vezes eu já escutei isso de seguro funeral ou de auxílio funeral, tá bom? Esse é o tipo de coisa que ela é realmente inexistente, tem que ser estimulada. Eu lembro para você ter uma ideia, Bia, tem um tem o professor Mário Sérgio Cortella. Ele, no final dos anos 80, ele foi ministro da Educação da cidade de São Paulo durante o governo da ex-prefeita Luísa Erundina, substituindo o professor Paulo Freire. E ele inteligente como ele é, ele sempre teve uma preocupação muito grande com a questão do nosso ritual de morte. Ou seja, nós temos uma orientação de enterrarmos os nossos mortos. E muito do que se tem de história da humanidade, a gente criou cidades em volta dos cemitérios, né, por conta dos nossos mortos, do respeito e da referência que a gente tem pela memória dos mortos. Só que existe uma possibilidade, isso é feito em outras culturas, que é a cremação. A cremação.
A gente está falando de 40 anos atrás, você tinha, sei lá, na época só tinha um crematório em São Paulo, não sei como está hoje, e ele, preocupado com o impacto da quantidade de corpos enterrados num cemitério, aquilo que tem impacto da proliferação de insetos, roedores, o impacto no lençol freático, todo o impacto efetivamente que tem ali, ele pensou numa campanha. E aí, vocês já viram que a Caixa Econômica Federal, um dos bordões da Caixa é: vem para a Caixa, você também. Isso é um slogan da Caixa. E aí, segundo ele foi até a Caixa Econômica Federal, o pessoal da Caixa adorou, e ao invés do slogan ser vem para a Caixa, você também vem, eles fizeram uma mudança, e o slogan seria vem para a Caixinha, você também vem. Aí o pessoal do marketing, à época, achou que não seria legal o vem para a Caixinha, você também, e aí de colocar ali uma campanha majoritariamente sobre a adoção da cremação como uma possibilidade de, ao invés do sepultamento, a cremação. Por que que eu dei essa volta toda, Bia? Para te dar todo o insumo necessário para que você faça a tua reflexão de que a adoção desculpa, foi da Elizabeth, mas você também, Bia, e todos vocês, para que vocês entendam que a adoção de planos funerários, ele é para a gente uma demanda muito inexistente. A gente tem que estimular muito para que você compre. Não é uma demanda latente, que já está ali, todo mundo quer. Assim como a gente coloca também ali como seguro de vida para jovem adulto. Tem jovem adulto que tem? Tem. Tem jovem que tem plano funeral? Tem. Mas a gente tem que estimular, que se depender dos caras nunca vai chegar, entendeu? Esse é que é o ponto. Eu espero ter trazido aí a reflexão sobre as dúvidas. Tá bom, meninos? Mais Legal, alguma, professor. Obrigada. beleza? Eu gostei da ideia do vem para a caixinha você também, mas o pessoal do marketing na época não gostou, não. Eu achei que a ideia foi boa. Mas É bem certamente, assustador, né? é, só que obviamente que isso ia gerar muitos incômodos, né? Um absurdo e tal. Enfim, mas é um pensamento legal. Ele contando essa história é realmente muito engraçado. Tá bom? Meninos, eu vou parar agora aqui, são 9h20. Eu vou parar aqui 15 minutinhos para a gente fumar um cigarro, tomar um café. Fumar um cigarro é só brincadeira, né? Porque é uma demanda indesejada. E o tomar o café é só se vocês quiserem ficar acordado o resto da noite. Diga, Jéssica, seguro de carro, calma aí. Deixa eu pegar aqui, foi a Jéssica. Seguro de carro deveria ser uma demanda negativa? Não, Jéssica. No caso, é uma demanda bastante grande, assim. Ela ela não é declinante, ela pode ser ali, tá, talvez até sazonal, mas é uma demanda quase que normal, assim, dependendo do local que você viva, e aí vai ter muito impacto da região, ela pode chegar até ser excessiva, plena, tá certo? Mas ela tem uma tendência de ser uma demanda irregular, tá certo? É, não seria latente, não, Fernando, pelo seguinte: se eu preciso segurar o carro, eu tenho seguro. O latente é algo que eu não tenho como atender a tua necessidade momentânea, tá bom? Ele é latente, ele existe, mas eu não tenho produto que resolva. Tá legal? Então, no caso específico aí da demanda do seguro de carro que a Jéssica colocou, ela seria efetivamente uma. A Bia colocou aqui no Rio é plena. Tanto é, Bia, que aqui a gente tem um negócio de cooperativa de seguro. É um negócio esquisitíssimo que eu ainda não entendi muito bem, não. Tá bom? Mas os preços de seguro aqui são de matar o cristão, né? Eu comprei, tô de volta dos Estados Unidos esse ano, tive que comprar carro para ficar esse período aqui, e realmente me assustei com o valor dos preços do seguro aqui. Aqui Entendeu? tem assalto todo dia. Ah, com certeza, porque o seguro é gestão de risco, né? Então, é sobre isso, tá bom? Então, respondido aqui a Jéssica. Jéssica, ok? Entendido por que que ela não é negativa. Aí tem você botou aqui, Bia, demanda negativa ocorre quando uma parcela significativa do mercado não gosta do produto ou até mesmo evita. Vacinas, serviços odontológicos, vasectomia é boa. Operação de vesícula, operação eu tinha falado. Empregadores que têm demanda negativa por eles, presidiários, alcoólatras, é verdade também, isso é demanda negativa, tá bom? Eu peguei no Google para ver uns Ah, exemplos no aí. do Google? Beleza, boa. Essa do público penitenciário é verdade, eu lembro que no artigo que a gente fez, né, para explicar marketing de demanda, tinha essa questão de demanda negativa, tinha lá a questão dos presidiários. Agora que você falou, eu lembrei, porque eu também não vou lembrar de todos
os exemplos, mas foi um bom aí que ficou na cabeça. Obrigado, tá bom? Pessoal, então mais alguma dúvida sobre demandas? Bom essa provocação de vocês. Eu vou parar 15 minutinhos, a gente fuma um cigarro, toma um café e volto daqui a 15 minutinhos, tá bom? Então eu vou parar aqui a gravação para que a gente possa descansar um pouquinho. Interromper a gravação.